E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Geografia 2. Capítulo 18, Japão. O Japão é um arquipélago de milhares de ilhas que possui uma extensão territorial de 377.962 km². Além de uma dimensão territorial relativamente pequena para o tamanho da sua população de aproximadamente 127 milhões de habitantes, o país enfrenta dificuldades por causa do relevo predominantemente montanhoso. A posição do território japonês sobre uma área de encontro entre placas tectônicas determina grande instabilidade no país, sujeito a atividades vulcânicas, terremotos e tsunamis. Além disso, o Japão ressente de uma expressiva carência de recursos naturais como petróleo e carvão. O país encontra-se na zona temperada e seu clima recebe forte influência da maritimidade, das correntes marítimas e dos ventos monções, que trazem grande umidade durante o verão. De maneira geral, o norte possui um clima mais frio e o centro é temperado, com alta pluviosidade, e a parte sul do arquipélago é subtropical. O Japão foi um país praticamente feudal, com um sistema chamado shogunato, até o início da Era Meiji, quando ocorreu a sua Revolução Industrial, com a forte participação do Estado e uma série de transformações como a obrigatoriedade do ensino, criação de uma série de indústrias estatais de base, centralização do poder político, e posteriormente essas indústrias foram vendidas em condições muito favoráveis aos grupos familiares mais fortes, os zaibatsus. Esses grandes conglomerados de base familiar constituem uma das principais marcas do capitalismo japonês. Trata-se de uma grande concentração econômica em poucas empresas que atuam em setores muito diversos da economia. Com o crescimento econômico, o país entrou numa fase imperialista em busca de território e recursos naturais, dominando a Coreia, a Formosa e Taiwan e a Manchúria. Esse movimento determinou a entrada do Japão na Segunda Guerra Mundial ao lado da Alemanha e da Itália. A guerra terminou com a derrota desses países e com o lançamento de bombas nucleares nas cidades de Hiroshima e Nagasaki por parte dos Estados Unidos. A rápida reconstrução do país ficou conhecida como milagre japonês e teve como os principais fatores os investimentos realizados pelos Estados Unidos, preocupados com a expansão socialista, sendo uma plataforma capitalista, a mão de obra numerosa, disciplinada e relativamente pouco remunerada, a poupança interna, a reorganização dos zaibatsus e o enfraquecimento dos sindicatos, a concentração de indústrias, os grandes investimentos em educação e ciência, a herança confuciana, ética, autoconfiança, disciplina e hierarquia. No começo, os japoneses copiaram e reproduziram produtos fabricados por outros países industrializados, principalmente os bens aceitos no mercado internacional, como os dos setores eletrônicos e automobilístico. A política de desvalorização da moeda oficial do país foi uma facilitadora das exportações, determinando redução dos preços no mercado externo. Depois de algum tempo de produção de artigos de baixo custo, o país começou a desenvolver sua própria tecnologia e aperfeiçoar a qualidade de seus produtos. A microeletrônica e a robótica são exemplos desse desenvolvimento. Com as melhorias salariais, diversas empresas passaram a produzir artigos mais baratos, transferindo as etapas menos importantes do processo, como a montagem, para outros países, o que transformou diversos vizinhos em plataformas de exportação. Esse movimento contribuiu para o enfraquecimento do problema da disponibilidade de espaço do Japão. A concentração geográfica do capitalismo japonês é um dos problemas mais sérios do país,
que luta há muito tempo não só para conquistar novos espaços para habitação, indústria e serviço, como também para descentralizar a produção e a diminuição da concentração populacional na megalópole Tóquio-Osaka. Apesar do grande crescimento vegetativo do início do século, que determinou inclusive a adoção do controle de natalidade, o Japão possui altamente taxas típicas de países centrais. Há crescimento populacional muito reduzido e, há alguns anos, até mesmo negativo, ou seja, a taxa de natalidade está muito baixa, enquanto a expectativa de vida é de 83 anos. Essa situação ela gera uma população muito envelhecida, como a gente pode perceber na pirâmide. O envelhecimento da população provocou a diminuição da população economicamente ativa e atraiu imigrantes, muitas vezes descendentes de japoneses, imigrantes de seu país, chamados de decasseis, que realizavam tarefas penosas e atividades que não atraíam a população local. O Brasil, que recebeu uma grande corrente migratória de japoneses no início do século XX, tem sido responsável nas últimas décadas por grande envio de pessoas para o Japão. De fato, a população do país é predominantemente urbana, 80% do total, com grandes cidades e uma megalópole. Mesmo com o elevado padrão social do país, de representar um dos maiores IDHs do planeta e de se manter como um dos principais PIBs do mundo, além de ser líder na produção tecnológica de determinados setores, como a robótica e a microeletrônica, o Japão enfrenta uma longa recessão econômica desde os anos 1990. As principais causas dessa estagnação econômica são a dificuldade de manter o crescimento das exportações em virtude da concorrência de outros países asiáticos com menor custo de produção, a limitação do mercado interno japonês devido às altas taxas de poupança interna que no passado contribuíram para o desenvolvimento econômico do país, mas diante da dificuldade na manutenção das exportações tornaram-se um entrave. O próprio envelhecimento da população japonesa, que dificulta a reposição da população economicamente ativa e do mercado consumidor. Então, essa longa estagnação começa a ser revertida quando a economia japonesa apresenta um crescimento do PIB pelo segundo ano seguinte, impulsionado principalmente pela demanda externa. As exportações de componentes de celulares e chips associados os investimentos de Jogos Olímpicos de Tóquio conferem um ritmo sustentável de crescimento ao país, mantendo como a terceira economia mundial. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.